Já podia ministrar a bênção apostólica. Que mensagem linda, né? E eu, no começo, não sei se os irmãos perceberam, a gente fez uma leitura de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. Não vou ler mais novamente, não. Só o verso 8, por favor. Lucas, capítulo 5, versículo 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro duvidou o tempo todo que seria possível pescar. Mas o espanto com a pesca não só foi de Pedro, foi de todos os outros discípulos. Quero dizer aos irmãos que o que me chamou a atenção desse texto inteiro, um sermão, em outro momento a gente explana ele, mas eu queria ir o direto que mais me tocou quando eu li esse texto. A pesca maravilhosa, o testemunho pessoal aí eu vejo de Pedro. Você veja que o barco era de Pedro, a chamada também foi para Pedro, embora os outros apóstolos também nesse momento, mas esse versículo 8 que a gente acabou de ler, deixa ele aí, só quem se prostou foi Pedro. Percebeu? Pedro recebeu o impacto de tudo que ele estava vendo ali. Ele sabia que ali humanamente era impossível acontecer o que estava ali acontecendo. E aqui, meus irmãos, esse evangelho é maravilhoso. Pedro já viu a sogra dele sendo curada, não ficou de joelho. Não vi Pedro de joelho quando a sogra foi curada. Mas nessa pescaria, estava recebendo um chamado para o corpo apostólico. A partir dali, Pedro seria pescador de quê? Homens. E ali a gente vê exatamente Pedro maravilhado com o que Cristo fez ao fazer aquele milagre. Então eu fiquei observando esse texto e anotei algo que eu queria ler para os irmãos, o que aprendemos. Se eu pudesse fazer um resumo dos resumos, o que eu posso aprender de Lucas, da pesca maravilhosa, do capítulo 5, do verso 1 ao 11, as palavras de Pedro, exatamente elas. E parece até, como o pastor Abisé falou, estava combinando com Francisco e a esposa, pedindo quebrantamento, usa-me, eu quero ser melhor. Pedro estava sendo arrogante, Pedro não estava confiando, ele tinha dúvida. Tanto é que ele diz exatamente isso, prostou-se aos pés e disse: olha, sai de junto de mim, ausenta de mim, porque eu sou falho. Eu duvidei quando o Senhor disse pescar depois de uma noite toda e aqui na beira do mar, não dá. Mas ali Pedro se quebrantou. As palavras de Pedro demonstram que ao nos achegarmos a Deus, tornamos-nos conscientes dos nossos pecados e da nossa indignidade, de modo que desejamos seu auxílio para nos tornar mais semelhante a Ele. Lembra do profeta Isaías? Ai de mim, eu estou perdido. Você não vai dizer isso sem estar buscando ao Senhor. A condição de quando a gente está buscando a Deus e conhece mais ao Senhor é se diminuir, é realmente saber a nossa condição. Só Deus pode nos usar. Quem vai pescar homens não é você, eu vou tornar você. Do jeito que você não poderia encher esses barcos, você também não vai poder ganhar 3.000 almas. Mas eu vou te usar naquele Pentecostes e você vai ver o que eu posso fazer na tua vida. Pedro tinha que aprender com aquela pesca maravilhosa. Pedro não sabia que depois de uma noite sem apanhar nada, eu vou porque o Senhor está mandando, mas eu diria ao Senhor que eu sou chefe aqui, eu mando na equipe, não consigo. Às vezes a nossa resposta é que não vamos conseguir. Eu quero dizer para você nesta noite, presta atenção a essa mensagem: lance a rede onde Deus mandar, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, com a tua filha, com teu filho, com teu marido, aleluia, porque Ele é Deus, Ele não mudou. Agora você tem que lançar a sua rede, é a sua fé. O espanto, diz o texto, se apoderara de Simão, e não só de Simão, de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você vai pescar homens. Irmãos,
Só quem nos capacita para ministério é Ele. Nós vamos fazer, não é porque temos condição, a nossa capacidade vem do Senhor. Eu não teria a condição de estar aqui agora, amanhã bem cedinho aqui de 6 horas. O que é isso? É a mão de Deus sobre a minha vida e quer fazer na tua vida também. Você não tem condições, eu tenho. Quem te revelou não foi você, foi o Espírito de Deus. Quem te revelou não foi carne e sangue. A carne e sangue às vezes é confusão, é desentendimento, é tanta coisa. Mas quando a gente está no Espírito, Deus opera maravilha, a tua fé aumenta e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Eu aprendi muita coisa lendo esse texto. O espanto se apoderou. Espanto, diga assim, espanto. Foi espantado todo mundo de ver tanta coisa. Você crê que ainda hoje Deus pode espantar você? É um milagre que Ele quer fazer. E alguém vai dizer, eu nem acredito. Como foi aquilo na vida daquele pastor? Você não sabe? Foi Jesus de Nazaré que faz na vida da gente. Na minha, só agora você precisa crer. Deixa eu concluir. Não é impossível concluir, mas para você se alimentar dessa palavra da fé. Qual foi a mensagem que Jesus Cristo quis dar nesse momento? Qual será a mensagem? Se a gente pudesse sintetizar, tivesse poder de síntese. No versículo 18, diz que no mesmo instante, eles deixaram deixaram as redes e o seguiram. Qual foi a mensagem que Jesus deixou àqueles pescadores? Jesus disse a Simão, você agora por diante não tenha medo, que você vai pescar homens. Irmãos, se pegar peixe já é difícil e homens. Tem alguém mais complicado do que o homem? Você acha que tem alguém mais complicado do que o ser humano? E esse ser humano agora cantar, e esse ser humano agora pregar, e esse ser humano agora se interessar por simpósio, por escola dominical, dia de domingo, sair evangelismo. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Você agora se preocupar em ler Bíblia e ouvir pastor em quarta-feira está aqui. Só quem faz isso na vida do homem é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, Jesus transforma os pescadores de peixe em pescadores de homens, fazendo os pescadores de almas. Louvado seja o nome do Senhor. A importância, o valor da obediência. Nada disso aconteceria se Pedro, não vou lançar rede, não vou fazer. Mas Pedro, cansado, com incredulidade no coração, ainda assim obedeceu ao Senhor. Então, meus irmãos, a mensagem é essa. Nós precisamos nos render, como o irmão Francisco cantou agora. Então aqui eu concluo dizendo, o que é que nós podemos aprender mais ainda? O que ele quis ensinar, a pesca maravilhosa. O versículo 2, podemos observar que Jesus vê o exato momento. Isso aqui é tão precioso, irmãos. Você pode ler 1000 vezes isso aí, talvez você não viu isso. Bota o verso 2 aí, por favor. 5:2. Veja que sensibilidade. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o quê? Mas não tinha peixe. Jesus sondou aquele coração. Jesus viu como você entrou aqui hoje. Cantando, talvez aqui esteja contando vitória, foi promovido, ganhou tanto, e você não cantou nada. O barco está vazio. E Jesus vê você ainda parar, emprestou o barco. Tem um comentarista que diz o seguinte, pastor Abisaí: Jesus não gosta de dever nada a ninguém. Você me emprestou o barco, eu vou pagar. Eu vou encher de peixe, porque você está me servindo. Jesus nunca ficou devendo nada a ninguém. Ele sempre tem que dar. Você fala um pouquinho para Jesus. Sabe o que é que Paulo diz? Capítulo 1 Coríntios 15:58, que o nosso trabalho, irmãos, eu tenho sido tão abençoado. Eu tenho sentido, Marisa, tem sido pouca coisa não. Mas vem perseguição, vem as lutas, mas a mão de Deus está estendida. E caminhando agora com 25 anos, com tanta alegria na minha vida, fazendo a obra do Senhor. Vamos ficar de pé. E viu estar os 2 barcos. Sabe o que Jesus viu? 2 barcos vazios. 2 barcos sem recursos para levar para casa. Financeiramente quebrado. E Pedro ainda escutou o sermão. Aquela cruzada evangelística de Jesus na beira do mar. Mas quando terminou, Jesus viu onde ele estava. Jesus viu você vindo para a igreja, você está aqui até agora. Jesus vê tudo. E não vai terminar do mesmo jeito não. Estava todo mundo se despedindo. E Jesus sabia como ele estava.
Qual é a tua ideia, Pedro? Vai para onde? Para casa. Vamos pescar um pouquinho? Jesus vai chamar você e vai dar uma vitória a você. Você crê? Você precisa crer nessa palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado. Louvado seja teu nome, meu Pai, porque essa pesca maravilhosa não foi, ou não foram os apóstolos que sabiam pescar. Não, não, não. Quando o barco estava para virar, não foram a habilidade dos apóstolos que fizeram aquela tempestade passar. Também não foi não, Pai. Quando o vento estava forte, não foram os apóstolos que dominaram aquele barco. Não, mas foi Jesus o tempo todo fazendo isso, ó Pai. Tu és o Deus ainda hoje que acalma a tempestade. Pode alguém entrar aqui com o coração, está tempestade, está medo, preocupado, mas ainda hoje o Senhor está no barco, o Senhor vai dar vitória, Pai. Vai controlar o vento, vai acalmar o mar e vai encher de peixe. Quem diz isso é a tua palavra. E mais, ainda vai dar um ministério, vai restaurar a sua chamada. E você agora vai ganhar homens para mim. Você vai pregar a palavra. Você vai ser instrumento em minhas mãos para a glória do meu nome. Obrigado, Deus. Nos ajuda a entender essa mensagem. O milagre que o Senhor pode operar. Mesmo quando Pedro não acreditava, mesmo assim o Senhor operou. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?